ministrando aos amados irmãos nesta noite, amém? Livro de Mateus, capítulo de número 4, louvado seja Deus. É aqui que nós vamos adentrar a palavra do Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o Rei. E você vai estar podendo compartilhar juntamente comigo nesta mensagem que o Senhor Deus tem preparado para nós. Livro de Mateus, capítulo de número 4. Ali o tema da campanha é no Marcos 14, 38, que quando o Senhor vai orar no Getsemane, e ali ele pede que os seus servos estejam vigiando por uma hora, e ao voltar encontra dormindo. E o Senhor diz a ele que era necessário que eles vigiassem, porque eles não conseguiam vigiar nem sequer por uma hora. Mas o Senhor disse que a carne era fraca, mas porém o Espírito já estava pronto. E nós vamos agora entrar aqui no Mateus capítulo de número 4, amém? Louvado seja Deus. Todos encontraram? Vamos então à palavra do Senhor Deus esta noite. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pão. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Ele disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e te tomar-te-ão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Louvado seja Deus. Pode se assentar para a glória do Senhor Jesus nessa noite. Louvado seja Deus. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa noite, né? Quando o Robson esteve ligando para a gente e dizendo que se tivesse como a gente vir para transmitir a mensagem do Senhor, aí eu pedi a Deus uma mensagem para pregar aos corações dos irmãos nessa noite, algo que não fosse de mim, mas que fosse da parte de Deus. E o Senhor colocou esse texto em meu coração. Mas antes de pregar essa parte, o Senhor foi levado pelo Espírito no deserto para ser tentado pelo diabo. É necessário começar a história, louvado seja Deus, do silêncio de Deus sobre a tua nação. No Velho Testamento nós olhamos e vemos quando o Senhor usou muitos profetas para anunciar que o Senhor enviaria um que iria salvar, um que iria redimir o povo, libertar das mãos do adversário, um que iria acabar com aquilo que começou no Éden. Louvado e engrandecido seja Deus. E muitos profetas anunciou a vinda de Cristo, inclusive Malaquias, no capítulo de número 4, mais uma vez o Senhor anuncia. E entre a separação entre Malaquias e Mateus, nós encontramos uma folha branca na Bíblia, e esta folha é do tempo intertestamentário. E este momento é o momento em que Deus ficou em silêncio com o seu povo, a sua nação, por 400 anos. De Malaquias até Mateus, o Senhor esteve em silêncio por 400 anos. Agora
Um povo que era acostumado, Deus levantar os seus profetas e falar com eles, seja repreensão, seja uma palavra de alegria, seja um algo que Deus iria enviar diante do teu povo, seja pela expiação do pecado, o agrado de Deus diante de um homem que havia andado segundo a palavra de Deus. O povo que era acostumado, Deus falar de diversas formas com eles, agora vê, o Senhor está em silêncio durante 400 anos. Entrou geração, foi-se geração e nada de o Senhor se manifestar em tua palavra. Tinha o sacerdote e o sumo sacerdote que apresentava diante de Deus o sacrifício de expiação anual para o pecado do povo. E o povo ia até o santuário, o tabernáculo, para oferecer o seu sacrifício. E quando o sumo sacerdote, parece que eu vejo, quando o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para apresentar a Deus o sacrifício de expiação, o Senhor não se manifestando na sua Shekinah, no meio da arca que estava no lugar santíssimo. Parece que eu vejo a tristeza no coração do sumo sacerdote em ver que o Senhor não havia respondido, a incerteza de que realmente o Senhor havia perdoado o seu pecado ou não. O Senhor em silêncio naquele tempo, 400 anos se passaram, e pelo silêncio de Deus, no livro de Mateus, vai começar o Senhor trabalhar no teu povo. E a melhor referência nós vamos ter no livro de Lucas, quando a Bíblia diz que, aleluias, o templo, o reino do povo na terra estava corrompido, o templo do Senhor estava corrompido. A Bíblia diz que Herodes, ele era o tetrarca. A Bíblia diz que Pilatos, aleluias, assumia uma parte em que o próprio Deus havia o colocado naquele lugar, mas ainda assim o Senhor em silêncio. A Bíblia diz que Anás e Caifás, eles eram sumos sacerdotes naquele tempo. Mas em toda a história bíblica no Velho Testamento nunca foi permitido que houvesse dois sumos sacerdotes, porque o período de um sacerdote durava em 400 anos, ou seja, 40 anos ele assumia o seu ministério, aleluias, dentro do santuário de Deus, do templo do Senhor, apresentando o sacrifício anual diante do povo. E o sumo sacerdote, ele não era elegido de geração, ou seja, de linhagem de filho, como a hierarquia, não era dessa forma, era algo escolhido pelo próprio Deus. O sacerdote, ele era levantado por Deus, ele tinha que ser, louvado seja Deus, da tribo de Levi, assim como os levitas teriam que também, para assumir o seu ministério, a sua posição, da tribo de Levi. E a Bíblia diz que o sumo sacerdote, além de ele ser da tribo de Levi, ele teria que também ser dos filhos de Arão, da casa de Arão, daquele que viesse da linhagem do sumo sacerdote Arão, irmão de Moisés, a qual o Senhor levantou, aleluia, louvado seja Deus, o primeiro sumo sacerdote para apresentar a expiação ao pecado do povo. E a Bíblia diz que Anás e Caifás, eles eram o sumo sacerdote. Anás, ele era genro de Caifás, e ele foi elegido, quem sabe, pelo seu próprio sogro, louvado seja Deus, para estar no ministério, pois o ministério, ele recebia o teu salário, o sumo sacerdote recebia o teu salário do governo de Roma, que sitiou diante do povo de Deus e começou a dominar sobre o povo do Senhor. Mas a Bíblia diz, louvado e engrandecido seja Deus, que Zacarias, e ele era um homem temente ao Senhor, ele era sacerdote, e a Bíblia diz que a tua esposa Isabel, ela era das filhas de Arão, louvado e engrandecido seja Deus, que eles viviam irrepreensivelmente na presença do Deus Todo-Poderoso. E naquele momento, a Bíblia diz que ele entrou para subir, aleluias, no teu templo, aleluias, dentro do santuário de Deus, dentro, aleluia, louvado seja Deus, do templo, para apresentar, aleluias, o sacrifício de incenso ao Senhor. Quando de repente ele teve uma grande visão, naquele momento o anjo apareceu a ele e disse para ele, dentro, aleluias, do tabernáculo, que Deus havia ouvido a oração de Zacarias. Quem sabe Zacarias questiona qual é a oração, mas a oração de Zacarias era a petição de que o Senhor ouvisse, aleluias, e atendesse o desejo da tua esposa Isabel, que a Bíblia informa que ela era avançada de idade
podia ter mais filhos. Aleluia. O anjo apresenta a ele e diz: olha, a tua mulher vai gerar. Ele disse: como eu posso saber isso? Porque eu sou já avançado de idade, e a minha esposa, além de ser avançada também, ela é estéril. O anjo falou para ele: olha, por você ter desacreditado da minha palavra, eu sou Gabriel que assiste diante do trono de Deus. Por ter desacreditado da minha palavra, você estará incapacitado de dizer uma sequer palavra, até que se cumpra a mensagem no teu tempo em que eu vim, aleluia, trazer para você. A Bíblia diz que ele sai diferente de dentro do templo de Deus, e por lado de fora está aquelas pessoas que estão observando, louvado e agradecido seja Deus, e esperando ansiosamente e questionando entre si por que Zacarias demorou de sair de dentro do templo. É um algo tão rápido de se fazer, e Zacarias naquele momento estava deixando pessoas ansiosas a saber o que estava acontecendo com ele. A Bíblia diz então que quando Zacarias sai de dentro do templo de Deus, as pessoas olham para ele e percebem que ele tem uma visão, porque o semblante dele não é o mesmo com que ele entrou. O semblante dele estava diferente, e ele esteve incapacitado, louvado e engrandecido seja Deus, de dirigir palavras. Naquele momento, o Senhor semeou uma semente dentro do ventre de Isabel, aleluia, a tua esposa. E a Bíblia diz que no 6º mês, Gabriel também visitou uma mulher que era virgem, que estava, louvado e engrandecido seja Deus, esperando, aleluia, ou seja, desposada com um homem por nome de José. Naquele momento, Gabriel entrou também, aleluia, dentro onde aquela mulher estava, e disse para ela: alegra-te, ó agraciada de Deus, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre todas as mulheres de Israel, porque do teu ventre nascerá um que há de mudar a história da nação, que há de mudar a história do teu povo. A Bíblia diz então que ela questiona, dizendo: como pode isso? Eu ainda sou uma moça virgem e não tenho conhecido homem nenhum, como isso pode acontecer? A Bíblia diz que Gabriel disse para ela: olha, a sombra do Espírito de Deus te envolverá, e mesmo, aleluia, sendo impossível aos teus olhos, no teu ventre nascerá o fruto do Espírito de Deus, que há de mudar a história do teu povo. Parece, aleluia, que o Senhor traz algo para nossas vidas nessa noite. Em cima deste fundamento bíblico, o Senhor dá direito de profetizar aquilo que parece impossível para as nossas vidas, aquilo que está dentro do nosso ser, a anunciação de Deus que falou que iria acontecer sobre nossas vidas. Por esta palavra, o Senhor me dá direito de profetizar sobre a tua vida aquilo que parece impossível para você. O Espírito de Deus que habita em tua vida te dará uma fé sobrenatural de acreditar que aquilo que parece impossível para você e para o coração de todos os homens vai acontecer sobre a tua vida, porque é o Espírito de Deus que te envolverá sobre essa fé. Louvado e agradecido é o nome santo do Senhor. Naquele momento, aquela mulher creu naquela palavra do anjo. Ela saiu e ela percebeu que ela estava gerando uma criança. A Bíblia diz que certo dia ela foi visitar a tua prima Isabel. Quando José descobriu que a tua moça, a tua mulher, que ainda ele não havia deitado com ela, estava com uma criança no ventre, a Bíblia diz que ele tentou deixar secretamente. E a Bíblia diz então que por uma visão o anjo apareceu para ele e disse: olha, não tenha medo de possuir, aleluia, Maria como a tua esposa, porque o que está no ventre dela não é de homem nenhum, ela não tem se prostituído com homem nenhum, não tem. O que está no ventre dela é fruto do Espírito de Deus. Naquele momento, pela manhã, parece que eu vejo José chegando diante da tua mulher que estava desposada, Maria, que ainda não teve relações com ela, e dizendo: olha, agora eu compreendo porque numa visão eu recebi esta visão. Você disse que era do Espírito e verdadeiramente é do Espírito o que está sendo gerado dentro de você. O anjo apareceu para mim e disse que o que está dentro de você realmente é do Espírito de Deus. Eu tenho que ter zelo com aquilo que não é meu, eu tenho que ter zelo com aquilo que é do Espírito de Deus. Eu preciso cuidar de você, mulher. E a Bíblia diz que certo dia ela sentiu um desejo imensamente de ir visitar
aproxima dela, a Bíblia diz que no ventre de Isabel, a criança começou, aleluia, a pular desesperadamente, e ela compreendeu que verdadeiramente sobre a tua prima estava no ventre dela aquele que havia de mudar a história do povo, e pois batizou o menino João no ventre, aleluia, de tua mãe, quando teve o encontro, aleluia, com Jesus Cristo no ventre de Maria. A Bíblia vai contar a história de um tempo determinado. João nasce. Quando João nasce, no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 1 a 80, o meu pai está cantando um cântico para Deus, e ele diz que o menino cresceu em sabedoria e no espírito no deserto da Judéia. João Batista não desceu, aleluia, estando junto com os sacerdotes. João Batista, ele não desceu estando junto no ministério da igreja. João Batista, ele não desceu estando junto com os levitas que adoravam para atrair a presença de Deus. Não estabeleceu. A Bíblia diz que João Batista desceu no deserto, e é exatamente no deserto em que o Senhor, aleluia, vai levantar João Batista para ser a diferença. A Bíblia diz que no tempo de João Batista, o Senhor levantou ele no meio do deserto, sendo Anás e Caifás, assim como eu anunciei, o sumo sacerdote. Deus não queria saber do ministério corrompido. Deus não queria saber que Anás e Caifás, que estavam vivendo de panelinha dentro da igreja, não queria saber. O Senhor queria saber de alguém que tinha um coração puro, que estando no ministério não, aleluia, adorasse ao teu nome e fizesse a tua vontade. O Senhor não estava preocupado com os levitas. O Senhor não estava preocupado com as vestes sacerdotais. O efode não estava preocupado com a mirra, não estava preocupado com as vestes de linho. O Senhor não estava preocupado, porque senão o Senhor haveria se manifestado dentro do templo para Anás e Caifás. O povo iria buscar uma palavra de Deus dentro do templo e não encontrava. O povo iria buscar, aleluia, no palácio de Pilatos, uma palavra do Senhor e não encontrava. O povo já estava cansado do silêncio de Deus. De repente o Senhor levantou alguém gritando no meio do deserto uma pregação dizendo que o povo se arrependesse, porque era chegado, aleluia, o reino de Deus sobre a terra. Agora você imagine 400 anos, o povo no anseio, na sede de ouvir Deus falar, e a notícia parece que começa a correr. Olha, lá no deserto da Judéia tem um que está dizendo que é Deus que fala pela boca dele. Lá no deserto da Judéia tem um que está dizendo que é o Senhor que está levantando ele, e que ele está dizendo que é chegado o reino do céu. Eu começo a ver a circunvizinhança, toda a nação indo até o deserto da Judéia para ouvir a pregação daquele homem que não se vestia com as vestes sacerdotais. A Bíblia diz que João, ele se vestia, aleluia, com vestes de pelo de camelo. A Bíblia diz que João nem comia uma comida natural, não comia. Ele se alimentava de mel silvestre e da foi pouco. A Bíblia diz então que começa a aglomerar uma grande multidão para ouvir a pregação de João Batista no meio do deserto da Judéia. E quando ele via que as pessoas vinham até ele, ele anunciava: olha, eu vim para batizar com águas para o arrependimento de pecado. A Bíblia diz que se aproximou um sacerdote dos fariseus e os saduceus diante dele, e ele começou a gritar: raça de víboras, quem foi que vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Aleluia, louvado e agradecido seja Deus. Produzir, pois, fruto digno
por mim? Não, meu Senhor, não faça tal coisa. Jesus olha para ele e fala: João, é necessário cumprir toda a justiça de Deus. Me batiza, João. E a Bíblia diz que naquele momento João aceita batizar Jesus Cristo na água do batismo, para que todos dessem testemunho e vissem que realmente a pregação de João Batista era verdadeira. O cordeiro que tira o pecado do mundo, vindo para ser batizado por João Batista. Naquele momento o Senhor desceu até as águas do batismo, e quando subiu, a Bíblia diz que logo saiu da água. Algo sobrenatural aconteceu naquele momento. O céu se abriu, desceu o Espírito em formato de bomba e pousou sobre Jesus Cristo. Uma voz do céu bradou e disse: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Este é o meu filho amado, em quem eu me alegro, em quem eu tenho prazer. A Bíblia diz que aos olhos de todos aqueles que foram para ver a pregação de João Batista, este fenômeno sobrenatural aconteceu. Mas a Bíblia diz que depois que o Espírito desceu sobre Jesus, ele não iniciou o seu ministério de imediato, mas o Espírito desceu sobre ele para quê? Para levá-lo para o deserto da Judeia, para ser tentado pelo diabo. E naquele momento Jesus Cristo foi induzido pelo Espírito ao deserto da Judeia. Quando Jesus Cristo chega ao deserto da Judeia, ele vai começar uma consagração para que o Pai viesse honrar o seu ministério. Assim que ele saísse louvado e engrandecido, é o nome santo do Senhor, para pregar a tua palavra e chamar os pecadores ao arrependimento. A Bíblia vai contar a história então que 40 dias e 40 noites esteve Jesus Cristo jejuando no deserto da Judeia. Depois de ter jejuado esse tempo, o adversário apareceu para ele e começou a tentá-lo. Mas Jesus Cristo foi fiel ao teu Pai. Naquele momento, 3 tipos de tentação o adversário tentou a Jesus Cristo. Primeiro, a tentação da carne. Se tu és filho de Deus mesmo, tu está com fome, a tua carne está necessitando mesmo quando é pó. Então, se você é filho de Deus mesmo, faz com que essas pedras se transformem em pão. A primeira tentação, a tentação da carne. A segunda tentação, a tentação louvado e agradecido, é o nome santo do Senhor. Que o adversário chegou, levou o Senhor Jesus Cristo e falou para ele: olha, se você é filho de Deus mesmo, então pule daqui, louvado e agradecido seja Deus, que eu vou ver se você realmente é filho de Deus. Pula daqui, porque está escrito que aos teus anjos ele dá ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Louvado e engrandecido seja Deus. Esta é um outro tipo de tentação. E existe a terceira tentação. A terceira tentação é a tentação do materialismo. Quando Jesus Cristo foi levado a um monte muito alto e o adversário apresentou a ele: você está vendo? Você está vendo toda a glória desse mundo? Tudo que é de bom desse mundo eu te darei, se prostrado você me adorar. A terceira tentação, o Senhor venceu a terceira tentação, porque ele sabia de onde ele tinha vindo. Tudo o adversário prometeu a dar para ele, mas ele sabia que nada daquilo convinha a ele. O que o adversário estava apresentando para ele era muito pouco aparente da onde ele havia saído. A Bíblia diz no livro, aleluia, que uma das epístolas de Paulo, que aleluia, o Senhor desviou de toda a tua glória e não teve por usurpação querer ser como Deus, mas ele disse: Pai, eu descerei e não terei por usurpação, mas eu sofrerei aquilo que os meus discípulos sofrem, eu sofrerei aquilo que a humanidade sofre. Mas a Bíblia diz no livro de João que depois de Jesus Cristo ter executado a tua missão na terra, ele fez 3 orações. A primeira oração foi para os discípulos, a segunda oração foi para nós que hoje haveríamos de crer por entendimento da tua palavra, e a terceira oração, ele fez a oração para ele: Pai, eu executei a obra que o Senhor ordenou que eu fizesse nessa obra, agora glorifica o teu filho para junto contigo, com aquela mesma glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. O Senhor sabia que o que o adversário estava oferecendo para ele era nada comparado de tudo aquilo que ele criou. Tudo que o adversário apresentou para ele era tudo que ele já tinha criado. Ele falou: não, eu não quero essas coisas, porque essa
Não confie naquilo que você pode, por você ser servo de Deus Todo-Poderoso. Não tentarás o Senhor teu Deus, está escrito. A primeira tentação que o adversário, aleluia, tentou o Senhor foi na carne, e essa sim é a mais perigosa entre todas. A tentação da carne, a tentação é o desejo incontrolável de fazer aquilo que não é lícito que nós fazemos. Por exemplo, existem jovens que começam a namorar, de repente eles começam a ficar meio abobados, eles querem partir, aleluia, louvado seja Deus, para uma outra posição, sendo que ainda não tem um compromisso, uma aliança, ainda não são casados. Essa é uma tentação perigosa que infelizmente o adversário tem pegado os jovens dentro da igreja. A tentação, você olhar para aquilo que não é teu e desejar aquilo que, aleluia, que não é teu, e de repente, num momento de loucura, você não conseguiu vencer a tentação e você decidiu pegar aquilo que não é teu. Isso é perigoso para o homem, é pecado na carne, isso é blasfêmia contra o Espírito de Deus. Além daquele que destruiu o templo do Espírito de Deus, porque o próprio Deus o destruirá naquele grande dia. Diz a Bíblia Sagrada no livro de Efésios, capítulo 10, nós somos o templo do Espírito Santo, e aquele que viola o templo do Espírito Santo pagará um alto preço diante de Deus. Mas quando, aleluia, o adversário se apresentou ao Senhor Jesus Todo-Poderoso, ele disse: olha, você está no deserto, todo mundo aí está falando que você é filho de Deus, é verdade? Você é filho de Deus mesmo? Você acha que você é filho de Deus mesmo? Se você fosse filho de Deus, você acha que você estaria 40 dias no deserto sem comer nada? Você acha que Deus não tinha provido alguma coisa para você? Se você realmente fosse filho de Deus, eu acho que você não é filho de Deus não. Olha só, rapaz, faz 40 anos que você não toma banho no deserto, a poeira do deserto já encobriu todo o teu corpo, você está irreconhecível. O filho de Deus, o Messias enviado, não é feio assim não. O Messias enviado, ele virá lindo, ele virá belo, você não. Você nem tem aparência, você nem tem formosura, você é um rejeitado da vida. Você acha que você fosse filho de Deus, você estaria enfrentando o sol escaldante no deserto, com seus lábios todo rachado por 40 dias? Você acha que você estaria enfrentando o frio no meio do deserto por 40 noites? Não, a menos que você me dê prova que você é filho de Deus. Eu já descobri um método para você me mostrar que realmente você é filho de Deus. Qual é? Você está com fome, a tua carne está necessitada. Está vendo essas pedras aqui? Estou vendo essas pedras aí. Olha, faz com que ela se transforme em pão, e aí sim eu vou saber se você é o filho de Deus ou não. Aí o Senhor Jesus Cristo em sua mente, escute a palavra de Deus, lembrou que 40 dias atrás ele havia descido na água do batismo, e quando ele saiu das águas, o Espírito desceu sobre ele, e naquele momento ele ouviu uma voz da primeira vez em que a Bíblia informa que o Pai falou com o Filho: olha, esse é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Ele lembrou, então ele olhou no livro de Salmos e falou: o salmista falou aquilo, e é verdade. Eu não sou medido de provas, eu não sou medido de mostrar alguma coisa para provar que eu sou ou não. Mas há 40 dias atrás, Satanás, o meu pai bradou do céu e disse: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Eu não sou medido de mostrar para você, mas eu sou medido de toda palavra que sai da boca de Deus. O que o Senhor quer dizer nessa noite com isso? No deserto em que você está, na situação em que você está, o adversário tem se apresentado a você, tem que ver. Você acha que você